No livro do profeta Jeremias. Enquanto você encontra o livro do profeta Jeremias, eu preciso e quero honrar a Deus pela vida do pastor Moisés Martins, líder do Bom Samaritano, um dos diretores da Academia de Pregadores, da qual eu tenho a alegria de fazer parte. Quando você encontrar Jeremias, localize por favor o capítulo de número 18. Quando você encontrar Jeremias, capítulo 18, identifique aí por favor o versículo 1. Porque nós iremos ler a partir dele e encerraremos a leitura no verso de número 6. Os irmãos e as irmãs que encontraram Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 6, por favor se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá, observe esse detalhe, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue sobre a sua obra, sobre as rodas. Preste atenção, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Observe agora: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E só os que podem digam glória a Deus. Que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Talvez fosse até desnecessário dizer de que estamos diante de um texto que nos é extremamente familiar. Aliás, é impressionante como que quando eu mencionei que leríamos Jeremias capítulo 18, a mente da maioria, se não de todos, já se reportou àquilo que nós geralmente chamamos de a passagem sobre o oleiro, a casa do oleiro, ou vaso que se quebrou e o oleiro o refez, de maneira que eu reconheço de que estamos diante de uma porção bíblica e sagrada que nos é extremamente familiar e que poderíamos sem nenhum problema chamá-la de um dos textos clássicos da Bíblia Sagrada. No entanto, se queremos pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero, se queremos pelo menos tentar entender esse texto corretamente, e ao entendê-lo desta forma, então com a ajuda de Deus buscar trazer algumas lições práticas, atuais e espirituais, precisamos, ainda que de forma rápida, porém precisamos trilhar pelo caminho correto da interpretação deste texto. Na verdade, o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, ele está dividido em três partes. A primeira parte
é a entrega da mensagem ao profeta. A segunda parte é a maneira com que Israel reagiu quando recebeu a mensagem pelo profeta Jeremias. E em terceiro e último lugar, é o tratamento que Israel deu ao profeta, isto é, ao mensageiro. No que diz respeito à mensagem, precisamos destacar aqui pelo menos duas verdades. A primeira, de que a mensagem ela foi entregue pelo próprio Deus ao profeta Jeremias. Em segundo lugar, é preciso, e aqui é necessário, que venhamos dar uma atenção toda especial, porque a mensagem que Deus transmite ao profeta, para que este reproduzisse ao povo, não é sobre outro ser, não é sobre outra coisa, a não ser a respeito do próprio Deus. Observe, é Deus quem chama o profeta, é Deus quem entrega a mensagem ao profeta, e esta mensagem não é sobre outra coisa, a não ser a respeito do próprio Deus. Então observe, é Deus quem está falando, e Ele está falando de si mesmo. Ele não fala do oleiro, Ele não fala do vaso, Ele está falando a respeito de si mesmo. Quanto à maneira com que Israel reagiu à mensagem, Israel reagiu de forma negativa, isto é, Israel foi indiferente à mensagem. Em outras palavras, Israel deu as costas à mensagem. E finalmente, como se não bastasse não receber a mensagem, Israel também tratou o mensageiro, isto é, o profeta Jeremias, com hostilidade, com maldade. Israel rejeita a mensagem e maltrata o profeta. Mas aqui, para avançarmos um pouco mais, é preciso lançarmos uma questão central. Qual é a mensagem fundamental deste texto? Do que é que Deus de fato está falando? É verdade, nós temos por hábito, isso é quase que natural, de acharmos que aqui a mensagem central é o oleiro, é o vaso que se quebra, mas não é. Se você observar bem, e eu não posso me furtar ao dever de lhes mostrar o que o texto sagrado nos mostra, Deus não está falando sobre o vaso, Deus não está falando necessariamente sobre o que acontece com o vaso. Se você atentar para o texto, você perceberá que a palavra de Deus, ela vem duas vezes ao profeta. A primeira é lhe dando uma ordem para que fosse à casa do oleiro. E se você estiver atento, você perceberá que Deus é muito claro ao dizer ir lá. Percebam, é lá, não é aqui e não é em outro lugar, é lá. Lá onde? Na casa do oleiro. Eu lhe farei saber as minhas palavras. Percebam então que não é aqui que Deus transmite a mensagem. Deus dá uma ordem e diz: vá lá, porque se você for, eu lhe farei saber qual é de fato e efetivamente a mensagem. Percebam então que o verso de número 5 nos dá uma dica, nos dá uma sugestão para entendermos isto, porque o verso de número 5, ele começa com a expressão então. Esta expressão então quer dizer, o que vem agora é resultado do que aconteceu antes. E o que é que diz na sequência? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Para você que está atento aqui, observe que o texto é claro em dizer que só quando Jeremias chegou na casa do oleiro, é que com o que ele viu lá,
ele então recebe a mensagem. Qual é a mensagem? É exatamente o que está no verso de número 6. E o que é que está no verso de número 6? Aqui nós temos primeiro Deus fazendo uma pergunta, e em segundo lugar nós temos o próprio Deus respondendo a sua própria pergunta. A pergunta que Deus faz a Israel é: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Aí o próprio Deus responde e diz: eis que, como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Esta é a mensagem. Qual é a mensagem? Deus literalmente está dizendo: eu sou soberano. Eu digo de novo, Deus está dizendo: eu sou soberano, em forma de adoração, porque pregar é adorar, ouvir mensagem também é uma forma de adoração. Então, de mãos levantadas, grita para saber que Gideões está mais vivo do que nunca. Grita: o meu Deus. Isso não é gritar para Gideões, é gritar mesmo. Diga: o meu Deus é soberano. Agora, é claro, para nós adiantarmos, que nós precisamos buscar saber o que Deus quis dizer aqui com estas palavras, ao dizer que Ele é soberano. Deus aqui, Ele quer transmitir pelo menos duas verdades a respeito de si mesmo. Primeiro, Ele está dizendo que Ele é um ser independente. Segundo, Ele também está dizendo que, além de independente, Ele é um ser autônomo. Então, ao dizer que é independente, Ele já está abrindo a conversa com Israel e dizendo: ao contrário do que vocês pensam, eu não dependo de vocês para nada. É isso. Você quer ver que isso é verdade? E que Deus não depende de nós para nada. Quando Deus criou o homem, quando Deus formou o homem, tudo já estava feito. Deus com isso está dizendo: quando você não existia, eu já estava fazendo tudo. Eu não dependo de vocês para nada. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus, porque esta é a verdade. Deus não depende de nós para nada. Se eu o adoro, Ele é Deus. Se eu não o adoro, Ele é Deus do mesmo jeito. Se eu prego, acontece. Se não prego, acontece do mesmo jeito, porque Ele é um ser independente. É isso que Deus está afirmando ao dizer que Ele é soberano. Ele está dizendo: eu sou independente. Além disso, Ele também está dizendo que é um ser autônomo. Isto é, Ele é livre. Digo de novo, Ele é livre para fazer quando, onde e do jeito que quiser. Ele é tão livre para fazer o que quer, que quando Ele vai fazer, primeiro, Ele não pede autorização. Segundo, e depois que faz, Ele não pergunta se gostou ou deixou de gostar. Deus é soberano, Ele é independente, Ele é livre. Ele faz e não pergunta se alguém gostou ou não gostou. A verdade é esta, e eu preciso que você, em forma de reconhecimento, você grite mais uma vez. Diga: Deus não depende de mim para nada. É ruim, mas é o que tem para agora.
Agora, o que me chama a atenção é que esta é a mensagem. Israel, vocês estão pensando que eu dependo de vocês para ser quem eu sou? Espera lá. Deus está dizendo, não. Agora, esta é a mensagem. Deus poderia transmitir esta mensagem de várias outras formas. Por exemplo, de forma direta, Ele chegaria e diria, eu sou soberano e não dependo de vocês para nada. Ele poderia, mas não. Olha o cuidado de Deus. Jeremias, eu tenho uma mensagem meio forte para dizer a esse povo orgulhoso. Faz o seguinte, antes de você falar, dá uma passada na casa do oleiro. E eu vou dar uma abrandada na mensagem. Porque isso aqui é uma parábola. O fim não é o que acontece na casa do oleiro. O fim é o verso 6. Mas Deus é tão cuidadoso que Ele diz, passa lá, veja o que vai acontecer lá, e depois eu te falo o que é para falar. Aí ele vai. E aí aqui está o detalhe. Porque ele diz assim, quando lá cheguei, o oleiro, olha o detalhe, estava entregue. A expressão entregue aqui é literalmente, ele estava totalmente voltado com os olhos para o vaso que era feito. Ele não olhava em nenhuma outra direção, a não ser para o vaso. A ideia aqui, pastor Gilmar, me dirijo ao senhor com muito respeito, é claro, é mais ou menos isso aqui. Ele estava tão atento àquilo, que ele quase não percebia o que estava à sua volta, porque os seus olhos só tinham uma direção, o vaso. E ele trabalhava sobre as suas rodas. Agora, olhe bem para cá. Por que Deus vai transmitir uma mensagem dessa por meio do trabalho de um oleiro? Como é, ou que parte do corpo humano o oleiro usa para fazer um vaso? A boca, do tipo, haja um vaso e houve um vaso. Não. Qual é a parte do corpo? As mãos. Primeiro, ele estava com os olhos voltados só para o vaso. E outra, ele estava com as mãos sobre o vaso. Em outras palavras, Deus está dizendo, é verdade, eu não dependo de vocês para nada, mas por graça, eu decidi olhar para vocês, me envolver com vocês, andar no meio de vocês, tocar em vocês, me revelar a vocês e me revelar através de vocês. Quem está entendendo a voz de Deus até aqui, levante a sua mão e dê o melhor. Glória a Deus que você pode. É verdade, eu não dependo de vocês para nada, mas eu decidi me envolver com vocês. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Com respeito, é claro. Toque no ombro da pessoa que está perto de você e diga, Deus não depende de você para nada, mas por graça Ele decidiu se envolver com a sua vida. Precisa de alguém. Mas por que o vaso? Isso aqui, nós vamos chegar lá. Isso aqui é uma parábola e tem que ser interpretada como parábola. Deus está transmitindo mensagens eternas, espirituais, por meio do que está acontecendo ali.
E o que é que está acontecendo ali em primeiro momento? Um vaso está sendo feito. Quando Israel ouve isso, eu, o Senhor, sou soberano. Mas um mensageiro veio da casa do oleiro. Deus é o oleiro, nós o vaso. Quando Israel ouve isso, Israel entende. Por que entende? Porque Israel sabia quais eram as funções de vasos naquela época. E vaso tinha pelo menos duas funções. Primeira, tornar um ambiente mais bonito, embelezar o ambiente, tornar o ambiente agradável. Aí vem Deus e diz: é verdade, eu não dependo de vocês para nada, mas eu gerei vocês para que por meio de vocês eu revele a beleza da minha graça. Tem gente entendendo aqui. Você quer ver que é graça? Como não? Antes de ser vaso, era o quê? Grita para ser uma vez só, diga barro. Obrigado, pastor. Diga mais forte, barro. Estava lá você, barro misturado com barro. Só tinha barro, era barro para todo lado. E Deus foi lá, num lugar que ninguém gostaria de ir. Ele foi lá onde só tem barro. Agora vem cá. E com tanto barro para escolher, ao invés de escolher do da direita, da esquerda, da frente ou de trás, ele vai exatamente no barro, você. E diz: é você que eu vou levar para casa. Sem forma, sem beleza, sem valor. Se isso não te alegra, o que é que vai te alegrar? Ele vai lá e te pega sem forma, sem beleza, sem valor algum. E ele pega exatamente você. Aí eu te pergunto: o que é que fez Deus olhar para você? Sério, pense um pouquinho. O que você tinha para atrair Deus? Alguém dirá: talento. Talento? Você acha mesmo que por você cantar mais ou menos Deus te olhou? E porque você fala mais ou menos bem Deus te olhou? Deus tem a perfeição no céu. Ah, é o meu caráter. A Bíblia diz que Deus fala na boca de Isaías: o seu melhor ato de justiça diante de mim é como trapo de imundície. O que você tem de melhor perto de Deus se torna o pior. Qual é a parte do corpo humano que o profeta usa para profetizar? Os lábios. Quando Isaías, que já era profeta, viu a Deus, qual é a parte mais impura do corpo que ele sentiu? Os lábios. Porque o que nós temos de melhor, quando encontramos a Deus de verdade, se torna o pior. Então não foi o teu talento que chamou a atenção de Deus, não foi a tua honestidade que chamou a atenção de Deus. Pregador, então o que foi? Não é outra coisa senão graça. E aí dá glória a Deus quem reconhece graça. Quem reconhece essa verdade, levante a sua mão e dê um brado de glória. Ele vai lá. É para pensar. Pastor Renan, é para pensar, companheiro. Não tinha forma, não tinha beleza,
valor nem se fala. Aí ele vai lá, te leva para casa, te dá um descanso de uns dias e diz: agora vem cá, eu vou te dar forma, beleza e valor. Aí faz o vaso. Agora é para pensar. Se coloque no lugar do oleiro, considerando onde você achou aquele barro. E agora, depois de pronto, imagine que você olha e diz assim: vou colocá-lo na cozinha de casa. Imagine que quando você coloca, sai uma voz de dentro do vaso: não quero ficar na cozinha porque quase ninguém vem aqui, quero ficar na sala. Considerando de onde esse barro saiu, o que você faria com um vaso desse? Primeiro que vaso não fala, vaso se cala e fica onde o oleiro coloca. Que Deus é esse? É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é onde? Grita, como é onde? De onde Jesus veio. Então ele sabe como a vontade é feita lá. Nós oramos: Gabriel, sim Senhor, vai. Vou não. Enquanto Miguel não pedir perdão, não trabalho nessa igreja. Miguel, vai guerrear. Não vou. Enquanto Gabriel não reconhecer que foi ele que errou, vocês não terão os meus trabalhos. Você acha que é assim lá? Como é que é lá? Gabriel, sim Senhor, vai, já estou lá. E serafim não quer virar arcanjo, arcanjo não quer virar serafim. Eu sou o que ele determina que eu sou, e isso basta, isso basta. Quem reconhece essa verdade, adore a Ele. Eu preciso adiantar. Pastor Helena Raquel, é por isso, observe o detalhe do texto. É por isso que Deus diz: eis que como o barro. Mas aqui já tem o vaso. Ele não fala vaso, ele fala barro. O vaso já está refeito, mas ele não chama de vaso, ele chama de barro. Por quê? É vaso, mas é vaso de quê? Então na essência é o quê? Só tem uma forma e uma pintura, mas no fundo, o que Deus está dizendo a Israel é: não se esqueça que quando eu encontrei vocês, nem povo vocês eram, bichinho de Jacó. Quem eram vocês? Deus está dizendo: não se esqueçam onde eu encontrei vocês. Aí é por isso, irmão, pastor Wesley, não estou
todo respeito que eu dirijo ao senhor, tem gente que se afoga num pingo d'água. Isso aqui, ó, é demais. O camarada é consagrado a diácono. Falava fino até ontem. Eu não sei que unção é essa que engrossa a voz do camarada. É capaz de dormir no dia da consagração. A esposa toda boba porque agora é casada com um diácono. Mal sabe ela que vai ser o problema da vida dela. Ela acorda e diz: bom dia, meu amor. É capaz ele olhar e dizer assim: amor não, diácono fulano de tal. Meu irmão, você está com um problema. Por isso que Deus não dá asa para algumas ovelhas. É por isso que a gente tem que beber na fonte de Davi. Davi derrubou um gigante. Derrubou um gigante. E alguém pergunta para ele: quem é você? Tem gente que porque pregou 10 vezes já muda até nome. É João, quer ser chamado de John. O nome dele é Pedro, quer ser chamado de Peter. Aí dá problema no embarque. Porque a identidade é uma coisa e compra o bilhete de outra. É Pedro e estão chamando ele de Peter. Aí alguém pergunta: quem é você? Ele diz: Deus me honrou, mas eu ainda sei meu nome. Meu nome é Davi. Eu não esqueci quem é meu pai. Meu pai é Jessé. E eu não me esqueci de onde eu saí, o belemita. Onde estão aqueles que querem ser batizados hoje no rio de humildade? Levante a mão. Eu começo a encerrar. Mas deixe-me falar, pastor Gilmar, pelo menos isso. Escute isso. Deus está dizendo a Israel: eu não dependo de vocês para nada, mas eu escolhi vocês para tornar esse mundo um pouco mais habitável. Mas existe uma segunda função, e aqui eu encerro. Vaso servia também como depósito de tesouros. É simples, mas é verdade. E eu prefiro pregar uma verdade simples do que uma mentira sofisticada. Deus está dizendo: eu não dependo de vocês para nada, mas eu escolhi vocês para manifestar a beleza da minha graça e mais, para depositar em vocês tesouros espirituais. Levante uma de suas mãos aos céus. Grita para Camboriú ouvir. Grita: eu sou um vaso de Deus, e em mim há tesouros escondidos. A mensagem da cruz até morrer. Eu encerro, mas eu tenho que dizer isso. Há pessoas aqui
Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu profetizo a palavra. Há pessoas aqui dizendo: pregador, eu até acredito que Deus depositou em mim tesouros especiais, mas por quê? Eu vivo coisas que nem ímpios vivem. Porque eu sofro o que nem ímpios sofrem. Deus te trouxe aqui hoje para te responder isso. Paulo escreve, segundo aos Coríntios 4:7. Temos, porém, não é é este tesouro escondido dentro de vaso de barro. Pera lá. No verso 4 ele disse: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não venham ao pleno conhecimento da verdade. No 7 ele diz: temos, porém, este não é o Espírito Santo, embora o Espírito Santo seja um tesouro, mas ali ele está sendo específico. No verso 4 ele diz: os incrédulos não têm a revelação da verdade. No 7 ele diz: mas nós, eles não têm, mas nós temos. Eu vou encerrar. E está escondido dentro de vasos de barro. Por que Paulo escreve isso? Paulo escreve, primeiro, porque ele está sofrendo ataque de falsos mestres, que na sua ausência física entraram no meio da igreja e começaram a questionar a autoridade do seu ministério, dizendo: Paulo não é de Deus, porque quem é de Deus não pode sofrer tanto quanto ele sofre. Paulo vive sem dinheiro, Paulo vive sendo preso, Paulo vive doente, e Deus não pode ser com alguém que sofre tanto. Aí Paulo diz: temos, porém. Por que em vaso de barro? E eu encerro. Porque a igreja entende o que ele quer dizer. Porque naquela época existia uma prática comum. Quando se tinha ouro e não precisava do ouro, se derretia o ouro, se colocava dentro de vaso de barro, corria-se para o deserto e escondia. Lá um dia precisava-se do ouro, corria no deserto, pegava-se o vaso, só que o ouro derretido pelo lado de dentro endureceu. Qual a única forma de tirar o ouro do lado de dentro? Quebrando o vaso. E aí é como se Paulo estivesse dizendo: sabe por que eu sofro? Porque Deus plantou em mim tesouros especiais, e eu sofro porque por meio disso Ele revela a sua glória. Quem reconhece isto, se coloca em pé, adorando a Ele. Eu quero orar com você. Segure a mão da pessoa que está perto de você. Antes de orarmos, olhe para essa pessoa e diga: você. Não, para ele acreditar, vai com ânimo, diga: você é escolhido por Deus para revelar a beleza da sua graça e depositar em você tesouros espirituais. Quem recebe esta palavra? Senhor Deus, onde tiver um crente de coração aberto, espírito sensível, mãos levantadas, e que está cativa à pregação da tua palavra, a começar lá de trás, renova aqueles que são escolhidos como vasos do Senhor, agora, agora, agora.